Primeiro me apresentar aqui, né? Boa noite, pessoal. Não sei se eu conheço todo mundo que está aqui, se todo mundo me conhece. Eu sou Michele, sou técnica de operação em Caxias, na usina termoelétrica de Caxias, né, da Petrobras, e sou diretora do Sindipetro Caxias. E esse é o segundo módulo do curso de formação que a gente do sindicato está organizando, né, nesse mês de março das mulheres. O primeiro módulo foi sobre racismo na sociedade, né? Sobre a questão étnico-racial, com a Martina, uma militante do movimento negro, na semana passada. Hoje a gente tem aqui a Natália Russo. A Natália é petroleira, diretora do Sindipetro RJ e diretora da FNP também. E articuladora aí da luta das mulheres petroleiras também, né? O curso faz parte é organizado pelo IBEPS, né? Que é o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, e aí a gente está, né, organizando essas atividades. Na semana que vem tem o curso sobre assédio com Cacau, que está aí também. E aí é isso, acho que a gente pode começar. Não sei se a gente faz uma rodada de apresentação, não sei se é necessário, se vocês acharem aí. É, Só para dar um início, né, assim, acho que é muito importante a gente estar discutindo esse tema, né, até dentro da diretoria do sindicato, né, onde a maioria, né, é composta por homens. É, Nos últimos 4 anos, né, a gente viu, né, a vida das mulheres piorando no governo Bolsonaro, né, a fome e o desemprego aumentaram e isso atinge mais fortemente as mulheres, né, principalmente as mulheres negras e as mães solo. É, no último ano, o feminicídio bateu recordes no Brasil, foram 700 vítimas notificadas, né? Esse é um dado vergonhoso, né? Fruto do descaso com as políticas de combate à violência contra a mulher. Esse é um dos aspectos do machismo na sociedade, um dos aspectos mais brutais do machismo na sociedade, né? Eu sei que tem muitas petroleiras aqui, né? Então, assim, acho que dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente sofre com várias questões, né? Ainda mais se a gente for para um ambiente de trabalho de área operacional, né? Que é a maioria esmagadora da categoria masculina, a gente, né, representa, se eu não me engano, 17% da categoria petroleira, né? 17% de mulheres apenas. E a gente vê aí pipocando casos de assédio moral e sexual envolvendo mulheres na empresa o tempo todo, né? Recentemente teve o caso do SEMPES, né? O caso bizarro, vergonhoso aí, né? Que o pessoal do Sindipetro RJ acompanhou, né? Tiveram, assim, é comum, né? Termos casos ainda nos dias de hoje, casos de assédio sexual, moral, dentro da empresa, né? E também a gente pode ver, né, que o machismo pode ser visto em muitas outras pequenas coisas, né, no nosso cotidiano, né? A gente não tem EPI adequado, roupa adequada para trabalhar nas áreas operacionais, né? Às vezes a gente tem um uniforme muito maior do que o nosso, que não cabe direito no nosso corpo, é, enfim, né? E aí, né, até coisas básicas, né? Tipo, banheiro, vestiário feminino, né? É, enfim, é tratado como café com leite, né, que precisa de ajuda, que não é tratado com seriedade, como se fosse menos capaz do que os homens de fazer as funções, né? Isso a gente vê muito, né? Todo mundo aqui acho que tem exemplos, todas as mulheres aqui têm exemplos sobre esse tipo de característica do nosso ambiente de trabalho, né?
Então, assim, passar a palavra aí para a Natália, para a gente começar o nosso papo aí. Eu vou fazer a mesa aqui do curso, mas daqui a pouco meu filho chega e vai ser, não sei, como vai ser o tsunami de, de chamar a mamãe aqui o tempo todo. Então, eu peço ajuda aí aos companheiros que estiverem de anfitriões aí na reunião também. Gustavo, Vicente, Thales, os companheiros do Sindipetro aí, para qualquer coisa me ajudar aí também, tá bom? A Natália está pedindo a liberação da bandeja para ela subir a projeção, né, Natália? Feito, feito. Isso, tá bom, beleza. Tudo bem, gente? Boa noite aí para todo mundo, né? A Mina já me apresentou, para quem não me conhece, eu sou a Natália Russo, sou diretora do Sindicato RJ, da FNP, também sou militante do PSOL e também colaboro aí nesses cursos aí sobre a questão do machismo, né, com o IBEPS. Acho que é o terceiro curso, né? E todos foram muito interessantes, é sempre um aprendizado, e uma oportunidade, né, um privilégio poder estar trocando com as pessoas sobre esse tema, né? É, eu queria, assim, né, primeiro começar um pouco sobre falando um pouco essa primeira fala da Mina, né? Eu acho que a gente vem de um momento em que tem esse crescimento aí das ideias de extrema direita e essas ideias, né, do bolsonarismo, do golpismo que está presente no nosso país se apoiam muito no que a gente chama de misoginia, né? Tem crescido, né? Agora teve esse caso do cara do Campari, né? Tem crescido muito essas ideias misóginas e eu acho que é fundamental a gente fortalecer, né, nos sindicatos, em todos os locais que a gente atua, a nossa luta aí antimachista, que também é uma luta contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita, também é uma luta para derrotar esses que tanto se esforçaram para destruir a nossa Petrobras, né? Então, eu acho que a gente tem que também colocar isso dentro desse marco. E falando um pouco sobre a realidade. Gente, o que está acontecendo aqui que eu não consigo botar no meu. Rapidinho, gente, que eu preciso. Eu não estou entendendo. Cara, computador, às vezes eu fico. Eu não... Natália, você se mutou. Não estamos te ouvindo. Gente, eu estou com um problema técnico aqui. Eu não consigo alterar achar a minha apresentação. Tá, eu vou dar um jeito, peraí. Rapidinho, um instante, gente. Que eu estou querendo achar aqui a apresentação e o Zoom fica bem na frente, aí eu não consigo trocar as páginas. Alguém sabe fazer isso? Eu tô com esse probleminha aqui. É esse PDF do IBEPS aí? Tá aberto? Não, não. Vocês estão vendo a minha situação? Estamos. Tem uma aba do Ai, seu navegador que tem curso mulheres, é isso? Uma das eu- abas. À direita ali. isso, eu vou, Ó, eu vou amarelinho ali à direita. fechando. Eu vou... Ih, tá complicado.
Pronto, foi. Nossa, gente, Foi, desculpa. tá aparecendo aí. Tá bom. Natália, tem Não, então, só uma coisa fala. antes de você começar. Tem Oi. uma coisa verde escrito Zoom Meeting, está usando a webcam. Se puder, Aham, clica na setinha de direita aí e bota ocultar, que sai. Aí em cima, ocultar notificação. Pronto. tá. Beleza. Agora foi. Tá ótimo. Então tá, gente. Então, esse curso, né, ele tenta abordar vários temas, né, e eu vou falar algumas questões mais teóricas, mas a gente vai entrar em alguns exemplos, né, algumas coisas mais no nosso cotidiano, né, também, porque eu acho que é importante também a gente conseguir identificar e conseguir se proteger das questões de machismo. Primeira coisa, assim, que eu sempre assim, que eu gosto de falar quando a gente faz um curso, uma palestra, a gente entender o quanto é epidêmico a questão da violência, né? Praticamente todo mundo ou já sofreu algum tipo de violência, ou conhece alguém, entendeu? Então, assim, é realmente muito comum. Então, assim, a gente não pode enxergar, não, isso é uma questão individual, ou aqueles casos que a gente vê estampados nos jornais, é porque isso é doença. Na verdade, é uma doença realmente social, é um problema social gravíssimo que a gente vê acontecer justamente porque a nossa sociedade é machista. O machismo ele é estrutural. Então, a violência ela ocorre de maneira grave e realmente é muito comum. É muito comum. Então, assim, 1 em cada 3 mulheres já sofreram violência, segundo a OMS. Tem 4 feminicídios por dia no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2022. Ao menos uma pessoa ligou por minuto para o 190. É uma pessoa por minuto. E o dado assim gravíssimo, né, que é a questão do estupro de vulnerável, né, que geralmente é contra meninas de 13 anos, né, de até 13 anos. Então, assim, a situação da violência realmente é muito gritante, né? E não pode ser vista como uma questão individual. Na verdade, a gente tem que ver como um problema social gravíssimo. As vítimas de feminicídio são geralmente mulheres negras, né? Então, tem esse dado aqui. E é importante também que muitas vezes as pessoas falam: mas morre mais homem no Brasil. Por que vocês falam tanto da questão da morte das mulheres? É porque as mortes das mulheres são simplesmente pelo fato, não tem a ver com a violência em geral, que é um problema também social, mas tem a ver com simplesmente o fato delas serem mulheres. Elas morrem por ser mulher, por ser considerada inferior, por ser considerada posse de um determinado cara. Então, geralmente, as mortes em geral, elas são ocasionadas por violência na rua, violências, segurança pública, né? Violências em geral. As mortes das mulheres geralmente são pessoas conhecidas, são ex-companheiros, são ex-maridos, são parentes. Então, são mortes ligadas ao fato, a uma relação estrutural que constrói o machismo, que é a mulher ser considerada ainda hoje, infelizmente, ainda tem isso, e de forma generalizada, não é algo pontual, as mulheres serem consideradas posse dos homens e serem consideradas inferiores. Então, esse tipo de morte, né, que é a morte específica, é a questão do feminicídio, que é muito gritante, né? A Mina falou um pouco sobre isso. No Brasil, né, e no mundo, o Brasil está no ranking entre os 7 países que mais matam mulheres, né? Então, assim, é realmente muito
forte isso. E a Lei Maria da Penha, né, que avançou muito aí no combate, é uma lei que é de 2006. E ela avançou bastante aí no combate à violência. E uma das outras questões, né, isso nem tem um dado que é muito confiável, porque isso as pessoas muitas vezes não chegam a denunciar aí na polícia, aí numa delegacia. Então, mas mesmo esse dado, hoje 18% da população de mulheres sofreu algum tipo de violência nesse sentido. Esse é um dado super subnotificado, né? E a Lei Maria da Penha busca também considerar a violência psicológica. Então, tem todas essas ações, né? Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, proibir de estudar, de viajar, de ter contato com amigos e familiares, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, exploração. E, geralmente, né, toda essa carga aí de violência psicológica, muitas vezes, né, escala para uma violência física, né? Então, isso já é configurado, né, na Lei Maria da Penha e também pode ser enquadrado. Eu também gosto assim de fazer uma discussão, principalmente com os homens, né? A gente tem alguns homens aí na sala e assim a nossa categoria sendo majoritariamente masculina, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O que é ser feminista, né? A gente, né? Eita. Gente, pode fechar aí o áudio de alguém que tá falando aí. Porque, assim, também é importante, né, que a gente discuta com os homens a importância de defender o feminismo. E defender o feminismo não é, né, muitas vezes as pessoas falam, o feminismo é uma coisa de mulheres que odeiam homens. Não tem nada a ver com isso. O feminismo é o contrário de machismo. Também não tem a ver com isso. O feminismo defende a igualdade. O machismo defende a desigualdade. São coisas completamente diferentes, né? Não é um oposto do outro. Então, é possível que os homens defendam o feminismo. Então, assim, se as pessoas, se você acha que as mulheres têm que receber o mesmo valor que os homens pelo mesmo trabalho, então você defende o feminismo. Se você acha que as mulheres têm que ter o direito de votar e ser votadas, você defende o feminismo. Se você acha que as mulheres devem ser as únicas responsáveis pela escolha de suas profissões e que essa decisão não pode ser nem imposta nem pelo Estado, nem pela escola, nem pela família, você também defende o feminismo. Se você acha que as mulheres têm que receber a mesma educação escolar que os homens, você defende o feminismo. Se cuidar das crianças é uma obrigação dos dois, do pai e da mãe, você defende o feminismo. Se você acha que as mulheres têm que ter autonomia para gerir os seus próprios bens, você também defende o feminismo. Então, assim, não vou ler todos, né? Mas tá aí, assim, eu acho que é simplesmente a ideia radical de que as mulheres são iguais aos homens em direitos, né? Dentro dessa nossa sociedade. E a gente, na verdade, a gente só conquistou o direito à igualdade na legislação em 88. Isso só entrou na Constituição para a gente entender a gravidade. Não tem nem 50 anos, não tem nem 40 anos em que entrou lá na lei, na Constituição, que todas as pessoas são iguais perante a lei, que os homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, é uma conquista recente e ainda há muito machismo permeado. Tá bom? Então, muitas vezes as pessoas também falam num senso comum de que se todas as pessoas são iguais perante a lei, então por que tem a Lei Maria da Penha? Por que tem Amanhã, o tá? Estatuto? Ô, gente, fecha o áudio aí. Por que tem... na verdade, existe uma discussão no direito que é a diferença entre a igualdade e a equidade. E isso aí é expresso muito bem por essa figurinha maravilhosa. A equidade, que é um avanço, né, das leis, que tem a ver, inclusive, com a afirmação dos direitos humanos, que é um processo que ocorre mais assim a partir da década de 70.
que a equidade ela diz o seguinte, que a gente tem que tratar diferentemente as pessoas desiguais para que, ao final, elas tenham acesso equivalente ao direito que a lei confere a todas as pessoas. Ou seja, é por isso que tem Estatuto do Idoso, para que você possa ter direitos específicos, garantindo, considerando que aquelas pessoas têm necessidades, né, diferentes. É por isso que tem a Lei Maria da Penha e tem outros direitos, tem leis específicas para a questão racial. Então, são pessoas que são tratadas de forma desigual na sociedade e para, então, você alcançar a igualdade, você tem que garantir alguns direitos específicos para aquela população, para que essas pessoas consigam alcançar a igualdade. Então, é bem expresso aí nesse negócio, nessa figura aí que fala sobre a igualdade, a equidade. Então, assim, a gente tem. É importante a gente falar um pouco sobre o que é a opressão da mulher. A opressão da mulher é o aproveitamento das desigualdades para colocar em desvantagem e submeter um grupo social em base às diferenças raciais, sexuais, nacionais e de outros tipos. Então, assim, a gente não defende que mulher e homem são iguais, sempre foram iguais, etc. O que a gente defende é que eles podem ter direitos iguais, né? E que essas diferenças que possa haver entre um sexo e outro, né? Entre um gênero e outro, não deveria significar a subjugação, a opressão de um setor pelo outro para colocá-lo, né, em desvantagem dentro da situação. Então, isso é muito importante, né? Porque também há dentro do senso comum uma acusação de que a gente não veria as diferenças que existem, biológicas, etc. E não é bem assim, né? Então, assim, importante também entender que existe, para além da opressão que é dada para mulheres, negros, né, LGBTQIA+, P também, que são colocados de forma desvantajosa na sociedade, você tem também a exploração, em que o conjunto da classe trabalhadora é colocado em situação de desvantagem. Então, quando junta a opressão e a exploração, é uma situação muito brutal, né? A gente vê isso muito nitidamente quando a gente olha a situação das mulheres terceirizadas dentro da Petrobras, que estão dentro de uma situação de trabalho mais vulnerável e são negras ainda por cima. Então, muitas vezes, então, a conjunção desses dois fatores cria uma situação brutal e aumenta a exploração do trabalhador, né? Então, a opressão, junto com a exploração, torna a exploração ainda mais grave, ainda mais brutal, ainda mais sangrenta, digamos assim, né? Então, a exploração todos nós, trabalhadores, né, tanto homens e mulheres, somos explorados, né? A gente trabalha e grande parte do fruto do nosso trabalho não é apropriado por nós, e sim por grandes capitalistas, pela elite do nosso país, né? Então, a gente tem diferenças, né, entre sexo e gênero, né? O sexo, ele é natural, digamos assim, bem entre aspas, né? Então, é aquilo que vem da natureza. Então, é biológico, você pode ser macho ou pode ser fêmea. No caso do ser humano, tudo tem a ver com a cultura, com como a gente vai se transformando e se relacionando com a sociedade. O gênero, né, como a pessoa se enxerga, se a pessoa se enxerga o que é ser homem, o que é ser mulher, isso depende de cada sociedade. Cada sociedade vai construindo uma determinada cultura do que é ser homem, do que é ser mulher. Em algumas sociedades, ser homem é de um jeito, em outras sociedades, ser homem é de outro jeito, né? Então, isso vai se construindo. A Simone de Beauvoir tinha essa frase famosa: não se nasce mulher, torna-se, né, mulher, porque você vai aprendendo o que seriam as características femininas, o que seriam as características masculinas.
Então, um dos problemas do machismo, né, inclusive para os homens, é que eles vão sendo educados desde criança, né, de que não pode mostrar suas emoções, de que não pode chorar, né, que isso seria ser homem, né? Então você vai podando a relação dos homens com as emoções. Isso muitas vezes cria pessoas que não sabem lidar com as suas próprias emoções, né? E isso é muito ruim. Então você vê como o machismo é ruim para as mulheres, mas também é ruim para os homens, né? Toda essa mistificação que existe entre o que é ser homem e o que é ser mulher acaba podando, limitando a própria humanidade, né? A própria construção dos seres humanos. Então, isso eu acho que é importante, né? Que acaba limitando a diversidade que existe, né? Também. Então, tem um texto muito interessante de uma antropóloga que eu falo um pouco sobre a história, né, como surgiu esse negócio de que as mulheres são tratadas como inferiores, né, dentro da sociedade, e teve muito a ver com um processo que começou a ter excedente de produção, né, dentro das sociedades primitivas, né, porque antes eram matriarcados, você começou a ter uma propriedade privada daquele excedente. E as mulheres foram sendo afastadas dessa ao longo da história, elas foram afastadas dessa tarefa. Antes existia divisão sexual do trabalho, mas não existia uma divisão uma colocação em que essa divisão colocasse as mulheres de forma inferior. Depois, quando começou a surgir essa propriedade privada, você começou a ter um afastamento das mulheres dentro do controle desse excedente de produção, e ao longo dos tempos foi se reforçando essa ideia, né, das mulheres em situação, né, de inferioridade. Então, assim, tem essa antropóloga americana que ela escreve sobre essas 3 sociedades primitivas. Ela faz uma pesquisa, né, conhece, e aí, a partir da observação, né, dessas 3 sociedades, ela fala um pouco sobre essa questão que eu estava falando, né, sobre o que é biológico, o que é cultural. E ela mostra assim que nessas sociedades, o que a gente vê como característica feminina lá é de outro jeito, né? Então você olha para as mulheres são as guerreiras, as mulheres que vão para fora, né? Que vão à caça, que vão para a guerra, e os homens choram, são mais ditos sensíveis, né? São mais carinhosos e acolhedores, e cuidam, né, dos mais velhos, cuidam das crianças. Então é tudo um pouco invertido, né? E aí você vê que essas características que a gente hoje enxerga na nossa sociedade, né? Que são características supostamente femininas ou características supostamente masculinas, que o ser humano é muito mais complexo que isso. E o ser humano, ele se constrói a partir de relações sociais, a partir de relações culturais. Então, e isso é construído ao longo da história. Então, se é assim de uma determinada maneira, a gente também pode, né, ser assim, porque os seres humanos, né, construíram dessa maneira, então a gente também pode, compreendendo, modificar um pouco, né, e abrir um pouco os nossos horizontes. Então, assim, como o machismo, né, se expressa? Tem o mito da fragilidade feminina, que é isso que eu estava colocando. Há uma suposta superioridade intelectual dos homens, que já tem várias pesquisas que demonstram que isso não tem nada a ver. A desvalorização do trabalho doméstico. Então, o trabalho doméstico é visto como um trabalho da mulher, né? A mulher como objeto decorativo. Então, aquela coisa assim dos homens verem, estarem com a mulher somente para poder mostrar, né? Ou colocar as mulheres sempre nesse papel, né? De decorar o ambiente, de fazer do ambiente mais bonito, e quando elas querem falar, querem ser ouvidas,
isso não é considerado, né? Então, em geral, esse papel subalterno da mulher na sociedade e a falta de visibilidade das mulheres. Então, tem todas essas formas, né? Caramba, você não entende de matemática. Caramba, mulher não entende nada de matemática, né? As mulheres sempre segurando a onda, as mulheres sendo vendidas, né, em propagandas de cerveja ou dos diversos produtos, né, como se fosse um objeto sexual mesmo, né? Não, e elas nunca estão, né, conversando, bebendo, estão sempre se oferecendo, então tem um pouco essa lógica, né? As mulheres que não podem falar nada quando, né, para não atrapalhar, né? E as mulheres dando conta de tudo, né? Aquela coisa, né? Elas que têm que cuidar do cachorro, da casa, da vida, das contas, dos médicos, e aí a mulher, né, totalmente sobrecarregada, porque é ela que trabalha e ainda dá conta de tudo. E tem os exemplos também interessantes, né, que são muito falados, né? São alguns conceitos feministas que tem esses nomes em inglês, né? Que as pessoas falam muito sobre isso, é importante a gente conhecer. Um é esse interrupting, né? Que acontece muito, acontece no sindicato, infelizmente, acontece em reunião com empresa, que é a mulher, né, não conseguir falar, né? Toda hora ser interrompida. Gaslighting, né? Que é quando o homem acha que fica fazendo a mulher parecer louca, né? E isso muitas vezes é usado para esconder um caso de abuso mesmo, né? Então, um cara fica criando toda uma situação de manipulação em que a mulher acaba não acreditando na sua própria percepção sobre a realidade. O mansplaining, que eu chamei aqui de o macho palestrinha, isso acontece muito. Acontece, por exemplo, assim, a mulher está falando sobre a pauta das mulheres. E aí um homem fica querendo não só é, refutar, mas também explicar para a mulher como defender a pauta das mulheres, ou explicar algo que a mulher entende mais, ou que ela já sabe que ela entende mais do que enfim, do que aquele cara. Então, isso acontece muito também. E esse mempropriation, que também acontece bastante também, que é a mulher ter um feito dela, né, que ser apropriado por um homem. Tem um caso que ficou famoso, né, que foi uma descoberta recente, né? Aquele cara que escreveu O Grande Gatsby, né? O Scott Fitzgerald, que é um dos autores mais famosos da literatura mundial. Tem até aquele filme, né, que é com Leonardo DiCaprio. E esse autor, ele, na verdade, copiava coisas do diário dela, do diário da mulher dele, da Zelda. Isso foi descoberto recentemente, né? E, obviamente, ele que ficou famoso, né? E nunca teve o reconhecimento da participação dela nos livros, né? Isso é só um dos casos, tá? Tem 1 milhão de casos como esse. Então, o machismo, né, um dos motivos fortes da gente discutir isso nos sindicatos e discutir isso no conjunto da classe trabalhadora é que o machismo, além de todas essas questões, né, de desmoralização das mulheres, o machismo acaba gerando um aumento da exploração do conjunto da classe trabalhadora. Isso daí é uma questão bem teórica, né? Eu vou colocar um pouco sobre isso, e aí depois, se a galera tiver alguma dúvida, para a gente debater também. Então, isso se expressa, né? Assim, obviamente, no fato de que as mulheres, por serem tratadas de maneira inferior, são as que recebem menos pelo mesmo trabalho. A diferença salarial é de 20%, segundo o IBGE. Quando
tem uma onda de demissão. Então, quando teve aí a pandemia, né, que muita gente foi demitida, são sempre as mulheres as primeiras a serem demitidas. Então, você vê que a taxa de desocupação dos homens é menor do que a taxa de desocupação das mulheres, dos homens em 9%, das mulheres foi 13,9% em 2021. Então, as mulheres acabam sempre ganhando esses salários menores. Por quê, né? Porque existe a divisão sexual do trabalho social, tudo aquilo que é todo o trabalho doméstico não é considerado, né? Então, elas trabalham, elas ainda fazem o trabalho doméstico, tem uma desvalorização do trabalho feminino, então as mulheres estão geralmente aonde? Na limpeza, na educação, e justamente em todos esses setores, né, são na cozinha. Então, esses trabalhos que são considerados uma extensão do lar são vistos como trabalhos menos importantes, né? E são desvalorizados, são mal pagos. Então, as mulheres, no geral, ganham menos também por conta disso. Porque os trabalhos que são considerados trabalhos de mulher são menos pagos. Então, uma discussão também que a mulher é cuidadora, o homem é provedor. Então, o homem sempre é visto como alguém que quer subir na carreira, ele tem que ganhar mais, então acaba que também isso influencia no fato da mulher ganhar menos e muitas vezes ser menos promovida, menos reconhecida no trabalho. E tem essa segregação, né, do trabalho que é considerado feminino e masculino em casa e na empresa. A gente sempre fala também, gente, que as mulheres, né, têm a dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Porque elas, além da jornada de trabalho na fábrica, na indústria, né, ou no seu local de trabalho, elas também têm uma jornada extra, que é a jornada do trabalho doméstico. Isso daí, segundo o IBGE, as mulheres trabalham bem mais, né? Ah, tá trocado aqui. Tá trocado. Os homens trabalham em média 35 horas e as mulheres 42 horas, né? Então, as mulheres gastam, em geral, bem mais, né, que os homens, né, na mesma jornada, na jornada de trabalho. Então, por isso é importante, né, o direito específico também na Previdência. E aí, entrando um pouco na teoria feminista, aí, né? No feminismo para os 99%. Depois eu queria mandar para vocês esse texto aqui, do Feminismo para os 99%. É um texto feito por essas três feministas, a Cisa Russa, a Titi e a Nancy. Elas organizaram um grande movimento internacional, que foi esse Paro Internacional de Mulheres, no 8 de março. Foi um movimento que elas disseram, né, se a nossa vida não importa, que trabalhem-se em nós. Foi uma greve internacional de mulheres, tanto do trabalho da reprodução social, do trabalho doméstico, como também do trabalho produtivo. Então, essa greve internacional de mulheres foi um marco no movimento feminista para o mundo inteiro e foi algo que juntou o feminismo da fábrica, o feminismo, as mulheres que estão na produção, que estão na linha de frente ali da produção, com as mulheres que estão no lar, né, digamos assim. E assim, foi falado que a gente não vai trabalhar nada, nem o trabalho doméstico, nem o trabalho na fábrica, na indústria. Então, foi um dia realmente que as mulheres começaram a construir essa ideia de vamos parar um dia para dizer a importância do nosso trabalho, dizer a importância da nossa vida. E, assim, a gente também faz uma diferenciação desse feminismo, que é o feminismo para os 99%, de um feminismo que é da classe trabalhadora, que é um feminismo que se coloca
contra a opressão e contra a exploração também da classe trabalhadora, com um feminismo que a gente vê como um feminismo liberal, que é uma discussão de que basta o empoderamento da mulher, basta o aumento da representatividade feminina. Não basta. Tem muitas mulheres que estão aí à frente de governos, de instituições, de empresas, que não defendem os direitos do conjunto das mulheres, não defendem os 99%. Estão aí reproduzindo a exploração, explorando homens e mulheres, inclusive. Né? Isso, o nosso feminismo precisa ser um feminismo também antirracista. Não basta assim uma mulher subir enquanto está explorando várias outras mulheres, enquanto não está tendo solidariedade com várias mulheres terceirizadas, por exemplo, que estão em subempregos e estão sendo pauperizadas e estão submetidas, inclusive, a diversos assédios por conta do fato de estarem numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, o feminismo que a gente defende tem que ser um feminismo que se coloca contra esse tipo de situação, né? Que defende os direitos do conjunto. Quem aqui nunca teve uma chefe mulher que não entendeu uma situação de gravidez e não entendeu uma situação de acompanhar filho doente no médico? Isso acontece muito. Então, não basta ser mulher. A gente precisa defender representatividade, sim, empoderamento, sim, mas para que isso seja um avanço para o conjunto das mulheres e para o conjunto da sociedade, para que a gente consiga avançar numa sociedade mais justa e mais igualitária, não para que aquela mulher seja um exemplo ou algo que ou alguém que demonstra a exceção à regra, que é o que geralmente acontece, né? É a mulher que está lá para cumprir uma cota, né? E mostrar que tem mulheres, mas na verdade é uma grande exceção à regra, porque a maioria das mulheres está submetida a condições de exploração e opressão numa sociedade desigual e injusta. Então, não é isso que a gente quer um feminismo para os 99%, né? Que contra esses 1% que oprime e explora a nossa população. Então, esse texto é muito interessante, é muito bom. Então, o feminismo que a gente defende é um feminismo antirracista. E quando a gente discute, né, esse livro aqui é um dos livros que eu li, assim, que eu mais gosto na vida. É um livro muito bom, recomendo muito. E tem essa fala da Sojourner Truth, que é Maya Woman, né, que ela fala, também eu não sou uma mulher, é um discurso histórico dela, né? E que mostra um pouco naquele momento da luta pelo sufrágio feminino nos Estados Unidos. Né, uma mulher negra pegou a fala num evento e fez esse discurso. E ela falou para os homens: vocês acham que vocês precisam ficar fazendo isso para as mulheres? Eu também não sou uma mulher, né? E eu nunca fui tratada assim, né? Então é a diferença que tem da mulher negra com a mulher branca também, que a gente tem que considerar. Enquanto a mulher branca foi criado esse mito da fragilidade em torno dela, né? Em que ela não poderia trabalhar, em que ela não poderia pegar no pesado, em que os homens teriam que ajudar ela, né? Em tudo e tudo mais, e ser um suporte, ela não poderia ter autonomia, independência. A mulher negra nunca foi tratada assim. A mulher negra sempre trabalhou. A mulher negra sempre teve, pelo contrário, uma visão de que ela aguentava tudo. Então, ela fez esse discurso que foi histórico e que foi importante na luta pelo sufrágio feminino, né, para demonstrar também que todas as mulheres são capazes, né? Então, aquele homem ali disse que as mulheres precisam ser ajudadas a subir nas carruagens e suspensas em valas e ter o melhor lugar em todos os lugares. Ninguém nunca me ajuda a subir nas carruagens ou sobre poças de lama ou me dá o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Então, foi o questionamento que ela fez e que foi importante, né? Foi uma questão histórica aí, que eu acho interessante. E aí, entrando um pouco nessa discussão de por que o trabalho, né,
porque há uma desvalorização do conjunto da força de trabalho. Então, a luta contra o machismo ela é realmente importante para os homens, porque a classe trabalhadora de conjunto sai desvalorizada, porque o salário da mulher ele é considerado complementar ao do homem, dentro dessa ideia tradicional de família e tudo mais, que é a ideia que sustenta a nossa sociedade. E quando o capitalista, o empresário, a elite calcula o valor da força de trabalho, isso eu estou falando de forma bastante abstrata, tá? Eu não estou falando uma empresa e tudo mais, eu estou falando de uma compreensão mais global da sociedade. Então, quando há um cálculo do valor da força de trabalho, o que o cara quer? O cara quer pagar o mínimo possível para aquela força de trabalho continuar se reproduzindo, vivendo, né, e voltando a trabalhar. No dia seguinte, ir lá, voltar a bater ponto, voltar a trabalhar para ele ter mais lucro. Então, no geral, essa é a cabeça do empresário, né, da elite do nosso país. Ele vai te pagar o que necessário para você continuar trabalhando. Então, quando você tem o machismo da sociedade, uma compreensão de que o salário da mulher é considerado complementar ao do homem, o salário do homem também reduz, porque ele é sempre considerado o salário conjunto para você reproduzir a força de trabalho. Então, tem essa passagem aí de um livro do Marx, tem essa introdução do Engels, que é bem interessante, né? Na base do modo de produção, né, do capitalismo, os custos de produção do operário consistem naquela soma de meios de subsistência ou do seu preço em dinheiro, que são, em média, necessários para tornarem o homem capaz de trabalhar, para mantê-lo capaz de trabalhar e para substituir por outro operário quando do seu afastamento por doença, velhice ou morte, para reproduzir, portanto, a classe operária na força necessária. Isso foi muito evidente, né? Porque assim, hoje em dia parece muito abstrato a gente falar dessa maneira, mas isso foi muito evidente no século XIX, né? Que foi quando houve essa construção da indústria e do capitalismo e a entrada da mulher no mercado de trabalho. E isso foi se mantendo e se mantém ainda hoje, tanto que o salário da mulher é menor até hoje, é considerado dentro dessa perspectiva, né? Infelizmente, ainda é atravessado por esse machismo. E tem uma teoria, assim, que depois eu queria botar um texto aí para vocês também, que é um debate muito importante do feminismo atual, né? Que tem resgatado um pouco o Marx, né? E outros teóricos para discutir esse tema da reprodução social. A reprodução social, ela é tudo que o trabalhador, né, precisa para reproduzir a sua força de trabalho. Então, ele precisa o quê? De alimento, de vestimenta, enfim, de todas essas coisas, né? E tudo isso é considerado trabalho de mulher. Tanto os cuidados com a infância quanto os cuidados com a velhice são considerados trabalhos de mulher. E toda essa reprodução social, quando você coloca isso a cargo da mulher, o grande capital, né, o capitalismo, o Estado brasileiro se desobriga, se desresponsabiliza de cumprir essa função. Então, você tem um aumento gigante da lucratividade, né, e uma reprodução dessa elite, né, dentro desse sistema. Então, a reprodução social, né, aliada a esse machismo que sustenta o fato das mulheres serem as responsáveis por isso, são fundamentais para a manutenção do sistema capitalista tal como ele é hoje, porque isso faz com que crie a sustentabilidade do próprio sistema, né? Todas essas atividades de cuidado que ficam a cargo da mulher fazem com que a taxa de lucro, né, das grandes empresas do Estado se amplie. E então, assim, não tem como a gente falar
em igualdade social, né, e falar em luta contra o machismo se a gente não falar sobre a necessidade da gente superar o trabalho doméstico sendo encarado, todo esse trabalho doméstico, que esse tempo é necessário para a reprodução da força de trabalho, não seja mais uma obrigação da mulher. É necessário que a gente tenha isso como obrigação do Estado, né? Que a gente lute por políticas sociais, lute por serviços públicos, para que a gente consiga libertar a mulher disso. Então, assim, para a gente ter ideia de quanto é esse trabalho não pago, né? Só dando um exemplo aí do trabalho doméstico, né? Então, assim, seria tudo isso, né? Lavar, passar, cozinhar, faxinar, auxiliar de enfermagem, que muitas vezes tem que cuidar dos doentes, babá. Então, tudo isso, né, dá um dinheirão que o Estado deixa de gastar, né? Porque joga essa culpa, né, e essa obrigação em cima das costas da mulher. Então, a gente luta, na verdade, né, no feminismo, que esse trabalho todo seja um trabalho social, seja um trabalho que não é obrigação ou papel da mulher, é do interesse do conjunto da classe trabalhadora. E a gente tem que lutar juntos para que isso seja incorporado pelo Estado, né, e pelas empresas. Então, por que combater o machismo, né? O machismo divide a classe trabalhadora quando você tem numa luta, né? Quando tem um setor, né? O que a gente faz, né? Quando a gente é general de uma luta, liderança de uma luta, a gente levanta a moral da tropa, né? Isso é o básico, né? Se você tem lá se você está numa luta, você não pode ter metade do seu exército desmoralizado, você não pode ter metade de um exército contra a outra metade do exército, né? E somos metade da classe trabalhadora. Então, se a gente não fizer uma luta conjunta contra o machismo que desmoraliza, enfraquece, diminui a autoestima, a moral de metade da classe trabalhadora, a gente não vai conseguir avançar em direitos, em justiça social e igualdade, que eu acho que é uma luta de todos nós que estamos aqui para o conjunto da nossa classe. Então, a gente afasta metade da classe trabalhadora da luta por igualdade, por justiça. Então, a gente está na luta, sim, né? As mulheres aí, lugar de mulher no tanque, estamos na luta aí contra o assédio, contra a dupla jornada, contra a discriminação. As nossas lutas vêm de longe, a história das mulheres, né? Tem muitas conquistas, as meninas foram. Isso tudo foram conquistas do feminismo, então a gente ouve no senso comum também. Eu não devo nada ao feminismo. A gente vê isso muito à extrema-direita fazendo esses vídeos. Eu não devo nada ao feminismo, o feminismo não serve para nada. O feminismo conquistou isso tudo. Em 1974, as mulheres não tinham nem direito a ter cartão de crédito. As mulheres ganharam o direito de trabalharem sem autorização do marido em 1962. Isso não tem tanto tempo, gente. Isso aí é menos de 60 anos, sabe? Então, é mais ou menos uns 60 anos, na verdade. As mulheres conquistaram o direito de portarem o cartão de crédito em 74. A primeira, né, esse outro dado aqui, né, de 2002, a falta de virgindade deixa de ser motivo para anular o casamento só em 2002. Então, foram recentes, né, as conquistas das mulheres. Então, a gente tem que estar vigilante, né, e pensar quais são os próximos passos, que mais falta a gente conquistar, né? O que a gente pode ainda avançar aí na luta das mulheres, no que os sindicatos podem contribuir para que a gente avance na luta das mulheres, na luta por igualdade. Então, as mulheres no sindicato, falando um pouco sobre isso. As mulheres no sindicato têm... Eita, deixa eu voltar. Têm maiores dificuldades. Primeiro, porque a sociedade é machista. Então, as mulheres estão submetidas aí a dupla, tripla, quádrupla jornada.
geralmente estão nos trabalhos mais precários. Geralmente tem muita discriminação no sindicato, porque é uma posição de poder, de liderança, é, de certa forma, uma posição que não é vista como uma posição de mulher. E tem o machismo da família e da própria categoria, né, que torna difícil que as mulheres se afirmem também como dirigentes, né, das lutas, das categorias. Então, todas essas dificuldades que as mulheres sofrem, a gente tem que considerar para pensar em ações dos sindicatos, para que a gente consiga incorporar as mulheres na luta cotidiana. Então, a gente tem que buscar elaborar o perfil das trabalhadoras, averiguar e divulgar a composição da categoria de acordo com o sexo e suas especificidades, estabelecer cotas de participação das mulheres nas direções, discutir mudanças nas estruturas, práticas e condutas sindicais que impeçam a plena integração das mulheres, campanhas de sindicalização especialmente dirigidas às mulheres, elaborar materiais, comunicação, né, colunas específicas, desenvolver reivindicações de interesse das mulheres para incluir na negociação coletiva. A gente vai ter agora os encontros de mulheres, tanto da FNP como unitário, FUP-FNP. Então, vamos estar formulando essas pautas de mulheres, a gente pode trazer mais mulheres para participar dessas reivindicações, organizar reuniões sindicais de maneira mais informal, estimulando a participação. E isso é importante, né? Abolir as gritarias, os xingamentos, o desrespeito. Infelizmente, no movimento sindical, se tornou muito comum o famoso colocar o pau em cima da mesa, né? Que é o cara bater na mesa, tentar impor a sua verdade ao invés de discutir ideias, ao invés de dialogar, tentar no marco da violência, da imposição, e isso para mim além de ser falta de argumento, falta de posicionamento, de postura, é muito ruim para as mulheres, né? Porque essa discussão de quem grita mais alto, de quem fala mais grosso, não pode ser isso que domina as relações sindicais, né? A gente precisa avançar para relações saudáveis, seguras para as mulheres, para que a gente possa ter mais mulheres participando das lutas. Então, tem também a organização de creches durante as reuniões e eventos sindicais, para que as mulheres mães, né, possam participar, e também os homens que são pais possam participar, né? Criação de uma estrutura organizativa de mulheres, então ter as secretarias, as comissões, né, buscando ampliar a solidariedade das mulheres, as redes, organizar as mulheres no local de trabalho, estabelecer programas de formação sindical voltado para as mulheres, como esse que a gente está fazendo aqui, e debater casos de machismo no sindicato, não no sentido de escrachar um companheiro ou de jogar fora a militância do companheiro, mas no sentido educativo mesmo. E os homens têm que estar abertos a isso, porque os homens não vivem o machismo, não sentem a opressão, então são as mulheres que conseguem enxergar a maior parte de situações, de casos. Então, acho que os homens precisam estar abertos à reflexão e aos debates educativos. Então, gente, feminismo é revolução. Essa greve internacional de mulheres mostrou um grande, né, movimento de mulheres no mundo. Então, hoje, assim, os maiores movimentos, né, que tem no mundo, de grandes manifestações, grandes lutas, grandes conquistas, são justamente organizados por esses setores oprimidos. Se os sindicatos não incorporarem isso, os sindicatos vão ficar alheios, vão ficar isolados e não vão conseguir interferir na realidade e lutar pelos direitos dos trabalhadores, né? Porque isolado, enfraquecido, sem fazer parte dos movimentos mais transformadores que a gente tem hoje no mundo, o sindicato não é nada, né? Vai ficar totalmente isolado e fora da atualidade. Então, o feminismo é, sim, revolução, tem movimentos em vários lugares, o maior movimento, o maior ato que teve no contra o Bolsonaro
foi o Ele Não, foi um movimento de mulheres que movimentou milhões de mulheres no Brasil inteiro, com várias passeatas, vários atos, ocupando praças. Então, as mulheres foram as que mais votaram contra o Bolsonaro. Então, as mulheres realmente são vanguarda nas lutas sociais. E os sindicatos, né, as categorias, precisam muito incorporar isso e para que os sindicatos expressem esse novo momento. E importante também sempre lembrar da nossa companheira aí, Marielle. Foi em 2002, né, que teve uma das conquistas também, né, que foi a construção de uma lei contra os assassinatos políticos, né, foi parte dessa reflexão que a Marielle nos trouxe. E não ter respostas, né, até hoje sobre o caso Marielle coloca para a gente também a possibilidade de que possa acontecer de novo, né? Que outras mulheres, outros ativistas, outras pessoas que incomodam o sistema sejam assassinadas no Brasil. Então, a gente não pode permitir, a gente não pode esquecer. A gente tem que seguir aí exigindo justiça, querendo saber quem mandou o vizinho do presidente matar a Marielle, né? E buscando respostas sobre esse caso emblemático de uma mulher negra socialista de luta, periférica, né, que sempre acompanhava as lutas da favela, dos direitos humanos, tenha sido assassinada brutalmente, né? Então, queremos respostas. Sabemos que provavelmente a família Bolsonaro está envolvida e esse é um caminho também importante para a gente se livrar dessa família aí no Brasil. Então, queremos justiça. É importante também lembrar desse episódio, né? Foi a Revolução Russa começou com uma manifestação de mulheres e a Rússia era um país extremamente atrasado economicamente, né? Ele era um país que tinha 80% da população analfabeta, era um país que ainda vivia sob o czarismo, né? Era lá os reis, né? Os palácios opulentos da família real. E essa revolução inaugurou um, um movimento, uma força que mudou a história do século XX, né? E essa força que teve esse movimento fez da Rússia, em menos de 3 anos, um país que era o país mais avançado em termos de direitos das mulheres. Eles foram o primeiro país a liberar, a garantir o sufrágio feminino, a garantir o direito ao divórcio, a garantir aborto legal e seguro para as mulheres, enfim, vários direitos que tinham a ver, né, a liberdade de trabalhar, vários direitos foram. A Rússia foi o primeiro país a inaugurar isso. Então, a gente deve, né, a gente deve muito ao feminismo e a gente deve muito à Revolução Russa por ter inaugurado todo esse processo. Isso muitas vezes é esquecido ao longo da história e mostra a força da classe trabalhadora quando unida pelas suas reivindicações para construir um Estado diferente, uma sociedade mais igualitária, o poder e a força que ela pode ter. Então, em 1930, a Revolução foi feita em 1917, em 1930, a Rússia já era o país, né, depois da União Soviética, já era o país mais avançado, junto com os Estados Unidos, eram os países economicamente mais avançados. Depois houve um processo, né, de perda, né, de degeneração, mas durante muito tempo foi um país exemplo aí para as lutas sociais e ajudou muito a pressionar o capitalismo, a própria Europa, para avançar em conquistas sociais. É isso, gente. O feminismo, ele tem essa perspectiva, né, de construir uma sociedade livre, uma sociedade igualitária, em que a gente possa ser nós mesmos, em que a diversidade seja respeitada, em que a gente possa ser
socialmente igual, como diria a Rosa Luxemburgo, e humanamente diferentes e totalmente livres. Essa frase ela é muito emblemática do que a gente defende, né? E acho que é sempre importante a gente lembrar. E lembrar da Audre Lorde também, que é uma poeta americana, que tem essa frase também muito importante, que é justamente o feminismo, expressa o feminismo dos 99% que a gente defende, que diz que a gente não pode ser livre enquanto outra mulher for prisioneiro, porque as correntes dela, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, isso também é muito importante para a gente. Então, por último, aí, concluindo mesmo, para abrir para vocês falarem, colocarem, perguntarem, a luta das mulheres não é uma luta menor. Isso, muitas vezes, um setor da esquerda e até dos sindicatos tratou assim, a questão, a gente faz aqui a luta classista, a luta no sindicato, a gente luta por direitos, essa luta das mulheres fica relegada para as mulheres tocarem a uma luta menor. Não, não é uma luta menor. Ela é parte da luta social. Ela não é uma luta que é apartada dos homens, ela é uma luta que é inclusiva, o feminismo ele é inclusivo, o machismo exclui, o feminismo inclui, o feminismo luta por igualdade de direitos. Não é uma luta de mulheres contra homens, é uma luta de todos por direitos e por igualdade. Isso então a gente não pode separar os homens, a gente precisa estar junto com os homens nessa luta. E a gente quer convidar, logicamente, todo mundo a avançar, a fazer uma reflexão e a pensar um pouco sobre esse curso, né? Principalmente os homens. Então, a gente está todos juntos aí nessa luta contra a exploração, na verdade, do grande capital, né? Portanto, para que a gente consiga conquistar o trabalho social que é feito hoje pela mulher, né? Que é colocado nas costas da mulher, que ele seja de fato socializado pelo Estado, né? E isso permita um avanço aí do conjunto da sociedade. Então, a gente tem que lutar, né? E os sindicatos têm que ser esse espaço de luta contra a opressão que tanto divide, tanto nos divide, tanto beneficia esse grande capital que nos explora aí cotidianamente no nosso trabalho, em que, é, em que a gente vê, né, a empresa só visando o lucro, né, quando, na verdade, deveria garantir um trabalho saudável e seguro para todos, e não é isso que a gente vê no dia a dia, né? Então, a nossa luta tem que ser casada, né? Contra a opressão, contra a exploração. Isso não se divide e isso também não coloca uma coisa acima da outra. São coisas sinteticamente, dialeticamente juntas e vamos caminhar juntos nessa luta. É isso, gente. Desculpa se eu falei demais. E aí vocês podem me perguntar e questionar e fazer sugestões também. Tamo junto aí. Muito bom, Nath. Ô, gente, tá aberto aí. Acho que quem quiser falar, é só levantar a mãozinha. Só um aviso para a Natália, Natália. Apareceu uma mensagenzinha aí que sua bateria está acabando, viu? Sim, já conectei aqui. Legal. Gilberto, acho que levantou aí primeiro. Então, vocês me ouvem? Sim. Ah, beleza. Não, então, primeiro, boa noite, saudar a Natália, aos demais companheiros do IBEPS, a todo mundo que está participando da atividade. Assim, eu queria fazer tirar algumas dúvidas, né, assim, colocar aqui para o debate, e na verdade, assim, até pedir para vocês anotarem e tal, porque eu acho que a gente está iniciando um trabalho de formação dentro da diretoria do sindicato, e também, obviamente, né, colocando isso para a categoria,
mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né, para aprofundar uma série de temas. Aí tem alguns temas assim que a Natália colocou que eu acho que vale a pena assim depois a gente tentar aprofundar assim. Eu não estou falando nem no debate de hoje, tá? Mas assim, mandarem materiais depois para a gente, se for possível, para a gente tentar aprofundar essa discussão na categoria, colocar tanto na diretoria e também nos materiais de comunicação do sindicato. A Natália falou uma série de medidas, assim, tipo, estabelecer cota de mulheres, práticas sindicais, enfim, uma série de coisas que eu acho que vale a pena depois a gente, assim, colocar isso por escrito para a gente, com o tempo, ao longo dessa gestão, e debatendo, né, como implementar isso no sindicato, né? Não só no sindicato, mas também como propor isso para a categoria. Aí tem outros dois temas que eu achei interessante, que assim, essa questão do trabalho doméstico e reprodução social, porque eu acho que, como bem a Natália falou, petroleiros é uma categoria, ainda mais assim em Caxias, né, que são unidades basicamente industriais, tem uma preponderância majoritariamente masculina. Eu acho que é muito importante a gente usar esse enfoque, né, do trabalho doméstico, do que é reprodução social, para colocar nos nossos materiais e começar esse debate com a categoria, assim, né, de uma forma mais genérica, né, assim, generalizada, na verdade. Aí, se vocês puderem também mandar materiais, referências, para a gente poder trabalhar isso ao longo da nossa gestão, acho que seria interessante. A terceira, essa é a questão da história da organização social, que eu acho que vale a pena também vocês mandarem referências para a gente, entendeu? De começar pelo matriarcado, depois o controle do excedente da produção, até mesmo depois citar essa questão dessa antropóloga americana que você comentou e tal. E um outro tema que eu acho que é muito importante, como a gente tem uma metodologia, né? Isso vai muito para a questão de acidente de trabalho que a gente usa, né? Eu acho que para a Petrobras como um todo, de tentar mitigar os desvios, né? E mitigando os desvios, a gente tem uma expectativa de mitigar os acidentes mais trágicos. A Natália ela fez uma relação causal da violência psicológica como um fator inicial para outros tipos de violência que são mais fatais, né? Violência de gênero, estou falando. Então, acho que valia a pena também, mais para frente, o sindicato abordar sobre essa questão da violência psicológica. Se vocês puderem mandar referências para a gente, eu acho que é importante, tá? É isso, assim. Aí a única coisa que eu acho que vale a pena citar é, do que a Natália falou, só tem uma coisa que eu não achei, assim, que eu achei um pouco discordante do que eu penso. Eu acho que, assim, tem uma série de questões da mortalidade masculina que tem a ver também com a questão racial, entende? Ela tem a ver com essa questão da divisão do trabalho entre homens e mulheres e algumas tarefas socialmente são excluídas das mulheres por uma questão, né, até mesmo da ideologia machista, mas assim essa ideologia combinada com o racismo estrutural acaba fazendo com que alguns homens estejam como mais vítimas assim da polícia em termos de tribunais de rua, sabe, de ao invés de ser conduzidos para a delegacia, ser investigados no processo que em tese é o processo legal, são executados, sabe? Essa questão da guerra às drogas que vitima tanto policiais quanto pessoas que são envolvidas com tráfico e a maioria delas são homens negros, entendeu? E também a questão do encarceramento de negros. Então, assim, eu acho que tem um fator que leva a uma questão da mortalidade masculina que é superior estatisticamente, mas assim, que ela tem um fundo racial, entende? Ela também tem um fundo da questão da opressão. Ela não descarta o machismo na sociedade, sabe? Mas ela só evidencia um outro tipo de opressão. Só estou pontuando isso porque eu não acho que esse é um dado genérico, entendeu? Não deve ser trabalhado dessa forma. Essa é a forma como tentam nos vender, que é um dado genérico que homens morrem mais que mulheres, mas tem um fundo sociológico para isso, entendeu? E eu acho que esse fundo tem a ver com racismo. E assim, só estou colocando essa ponderação porque eu acho que a Natália abordou uma série de temas que tem a ver também com racismo, inclusive fez uma série de diferenciações das violências, né, que mulheres negras sofrem em maior número, enfim.
em maior quantidade, mas assim, sem deixar de caracterizar que há uma violência tipicamente contra mulheres de um modo geral também, que isso é um fato, entendeu? Isso não tem como negar, né? Então, assim, parabenizar a Natália, parabenizar o IBEPS e todo mundo que está presente, é só fazer esses questionamentos, e assim, eu também não acho que dá para a gente discutir tudo isso hoje, sabe? Que o tempo é curto, mas se vocês puderem manter essa relação conosco, trocar informações por escrito, eu acho que é uma relação que só está começando, né? Começou na semana passada, na verdade, né? E que a gente pretende estender por muito tempo. É isso. Vi aqui, Luciana, tá com a mãozinha levantada. Boa noite, pessoal. Foi muito boa, né, a palestra, a exposição aí da Natália. Eu queria dar uma sugestão, eu não falei isso em outros fóruns, mas que me veio agora assistindo, né? Um levantamento, das mulheres que fazem opção pela jornada reduzida, né? Na empresa, é, eu acho que começou em 2007, o sindicato tem, na verdade eu pedi isso para o RH em um certo momento, mas não tive resposta, né? É, eu acho que fala muito, né, sobre essa condição nossa, assim, de ter que dar conta de duas jornadas, não é só uma organização familiar, né? Não é só olhar para dentro da família e falar, preciso de ajuda, não é só isso, né? Também passa pela empresa entender a situação, né? Às vezes a gente tem alguma flexibilidade para crianças até 6 anos de idade, isso é uma idade é, que não é real, assim, né? A criança precisa de acompanhamento até independência, né, dela totalmente. E a falta de flexibilidade que a gente tem que nos coloca nessa condição de redução de salário, né? A gente tem uma redução significativa de salário justamente por conta dessa falta de flexibilidade. Então, quando entrou essa situação de teletrabalho, né, um trabalho remoto, é, muitas que aderiram já saíram também. É outro levantamento a ser feito, né? Porque é aquela situação da gente estar presente em casa e não estar 100% disponível, mas estar presente, né? Para uma situação de emergência e tudo. Para os pais, isso aí para os gerentes, né? No meio de uma reunião, eles falam, não, agora eu não vou poder porque eu estou dando assistência ao meu filho. Isso nunca aconteceu em trabalho presencial, né? Eles se ausentarem, é sempre aquela situação de alguém está se virando. Eu estou aqui, eu estou alavancando minha carreira, eu estou dando conta de tudo, e alguém se virando. Aí virou um médico. Então caiu para mim, caiu para mais alguém? Não ouço Gente. Para mim mais. também. Luciana, deu uma cortada na sua fala. É isso, assim, esse estudo, esse levantamento, né, de percentual, quantas mulheres aderiram, o motivo de ter aderido, né, se foi para o estudo, se foi para realmente os cuidados, né, em casa. Eu acho que um estudo bem detalhadinho, assim, seria bem interessante para compor esse levantamento aí que a gente precisa, né, para expor e pedir mais flexibilização em algumas coisas, né, nos nossos calos, né, nas nossas dores mesmo, dia a dia. Um dia acompanhando o filho internado, já são horas e horas a pagar, e depois a gente fica, de novo, né, perdendo o salário, né, é complicado. Mas tentei colocar da melhor forma aí para todo mundo entender, não tenho o costume de fazer isso não, gente. Obrigada, viu, pela atenção. Foi ótimo, valeu, Luciana. Mais Mais alguém, alguém, gente, quer gente? falar agora?
Acho que de repente pode ir comentando, se você quiser, as falas aí do Gilberto e da Luciana. Tá. Então, falar sobre essa questão dos textos. Eu não estou acostumada a usar esse Zoom aqui para esse tipo de evento, né? E aí eu achei que dava para botar os textos, mandar o arquivo, né? No chat. E aí eu não consegui fazer isso. Depois eu peço para o pessoal enviar. Não sei se vocês estão fazendo alguma lista de transmissão das pessoas que estão participando do curso, se tem uma lista de presença. E eu não sei, ô Mina, como é que está a situação que o Gilberto propôs de enviar textos aí de aprofundamento, né? E aí eu acho que é legal mesmo, eu tinha preparado, inclusive, alguns textos, que seria o Feminismo para de 99%. Tem um texto da Titi, né, que é essa feminista da Greve Internacional de Mulheres, uma feminista italiana, que é sobre a reprodução social, que é reprodução social, que é um texto muito bom, né, e acho que serve também de complementação. E o texto da Margaret Mead está na apresentação, tá? Hiperlink na apresentação. Então, era bom mandar a apresentação para as pessoas, né? E mandar esses textos também que eu tenho. Aí eu posso depois passar para o WhatsApp aí para os dirigentes do Sindicato Caxias, e aí eles repassam para vocês. E eu fico com esse compromisso também de enviar essa parte, né, de como fazer do que a gente pode avançar na luta dentro dos sindicatos, né, e enviar também para vocês. Acho que vai ter uma grande oportunidade agora de avanço, né, que os encontros de mulheres que vão ter. Então, tanto o Encontro Nacional de Mulheres da FNP, como também o Encontro de Mulheres FNP e FUP, que vão ser os dois em maio. Então, chamar todo mundo a participar, estar junto, né, e ajudar a elaborar e a pensar aí a pauta. Amanhã eu vou ter uma reunião com a empresa, pela FNP, porque a gente, no 8 de março, a gente enviou uma pauta de mulheres para a empresa. Então, a gente vai ter essa reunião amanhã, que a gente vai estar levando aí algumas pautas. Uma delas, essa questão do acompanhamento dos filhos doentes, né, que não tem flexibilidade, né? Isso atrapalha tanto homens quanto mulheres, né? Mas com as mulheres sempre a carga é maior, né? Uma colega estava comentando que um cara virou gerente com um filho de 1 mês. O filho tinha 1 mês, ele voltou da licença paternidade, foi promovido a gerente. Isso é impensável para uma mulher. A mulher demora, depois que ela volta da licença maternidade, ela demora anos para se recuperar na empresa e assim ter avanço no GD. É uma discriminação brutal, assim, mesmo que o GD tenha sido anterior à licença. Então, tem vários casos assim, né? Então, realmente, para a mulher, o peso na carreira é sempre muito maior. Então, uma coisa que a gente também pode defender, né, que eu acho que é um debate também para o acordo coletivo, é a questão da licença parental, né? Da gente ter uma licença paternidade e maternidade contabilizados juntos, né? E pensados de forma coletiva, como é em alguns países que são bem avançados em termos de direitos das mulheres. E para tentar um pouco reduzir essa carga, né, que fica muito em cima da mulher, que a Luciana falou bem, né, que é isso, acaba que, com certeza, a gente acompanhou a redução da jornada para 6 horas, com certeza a maioria eram mulheres que estavam pedindo, né, uma redução de 25% do salário. Eu queria muito trabalhar 6 horas, não consigo. E assim, antigamente, né, a nossa luta era pela redução da jornada, era uma luta, a luta histórica dos trabalhadores, né, as primeiras grandes greves que tiveram foi pela redução da jornada. A jornada de 8 horas foi uma conquista da classe trabalhadora.
e a gente acabou, né, encaminhando essa redução da jornada para 6 horas com 25% de redução salarial. Só que, na verdade, todo mundo continua trabalhando a mesma coisa, produzindo a mesma coisa para a empresa, e o conjunto da classe trabalhadora poderia trabalhar 6 horas, né? É muito estranho que com o avanço tecnológico tenha, que a gente chegou, né? Que a gente segue trabalhando 8 horas desde 1930. É muito estranho isso, né? Deveria o avanço tecnológico servir para você avançar na qualidade de vida do conjunto da classe trabalhadora. Só que isso não, enfim, isso não vai ser arrancado sem luta, né? A redução da jornada para 6 horas foi realmente um acordo com a empresa, porque a empresa de certa forma beneficiou também a empresa, então foi algo fácil, né, da gente de desenrolar, né? Inclusive os trabalhadores estavam muito a favor, né? Porque é isso, é muito difícil, né? A vida cobra muito, né? Então você acaba tendo essa necessidade mesmo. E aí essa é a nossa luta aí. E a outra questão que você colocou, Luciana, não sei se eu te respondi. O Gilberto, é importante essa colocação que você fez, né? Realmente, a violência, né? Tem a violência contra as mulheres, que é pelo fato delas serem mulheres, e tem a violência contra os negros, que é simplesmente pelo fato deles serem negros. E isso é bem brutal também, né? É um absurdo. E a violência em geral, com certeza, quem morre mais são os homens negros, né? E isso tem um caráter racista do nosso Estado, né? O racismo estrutural escancarado. E a gente vê, né, os dados de segurança pública, tanto são as mulheres negras que são as maiores vítimas de feminicídio, porque é justamente o que se fala, né, a carne mais barata do mercado é a carne preta. Então, são as mulheres negras que morrem mais e os homens negros. Então, essa combinação, né, ainda, né, do racismo, né, no Brasil, numa sociedade que foi uma das últimas do mundo a abolir a escravidão, é muito brutal, né? Com certeza tem esse aspecto aí, eu acabei não falando, mas é verdade, você fez uma correção importante. E a questão do trabalho remoto, né, que a Luciana também colocou. Realmente é mais difícil para as mulheres, né? É o mãe, mãe, mãe. Aí que a mulher fala assim, pô, tu não tem pai, não? Tu não vai ficar assim me chamando? Tinha muito isso na minha casa, eu acho que todo mundo tem um pouco disso para contar, porque infelizmente é assim, né? Acaba que as mulheres também assumem essa, esse papel, né? Então, elas são mais requisitadas. O trabalho remoto é mais difícil para as mulheres. Foi bem mais difícil na pandemia. Agora que voltou a escola, né? Voltou tudo isso, ficou um pouco mais tranquilo. Mas é mais difícil, e mesmo sendo mais difícil, a maioria eu vejo, né? Pelo menos todo mundo que eu converso, eu vejo que prefere, porque minimamente você consegue ter alguma flexibilidade para você estar atendendo a criança, tá dando mais, não gasta tempo de transporte, tá ali. Então, assim, acaba que a maioria defende, mesmo assim, né? Mesmo sendo mais difícil. Porque é isso, o trabalho cotidiano, né, inflexível é bem desgastante, né, e difícil para quem tem essas várias cargas, né, esses vários compromissos. É o meu sonho, Alexandre, reduzir essa redução da jornada sem redução salarial. É o meu sonho, de verdade.
Queria muito. E me questiono muito isso, né, da nossa dificuldade, né? Que em outros tempos essa foi uma luta de vanguarda, né? Uma luta importantíssima. E hoje em dia é tão difícil, né, a gente mobilizar por esse tema. Mas, enfim, a gente tem que seguir aí buscando mobilizar, buscando lutar. Gente, mas alguém quer colocar alguma coisa? Olha, o livro do Feminismo para os 99% é esse livro aqui. É muito bom. É curtinho e são várias teses. É muito bom esse livro, gente. Eu indico muito para quem quiser aprofundar, se aprofundar no tema. Gente, eu botei no chat. Quem quiser mandar o e-mail, que aí depois a gente manda o material do curso. Bota o e-mail aí no chat, que eu vou salvar e depois eu mando o e-mail mando por e-mail aí os materiais. Acho que não tem ninguém inscrito aí para falar. Tô lendo aqui os comentários do chat. Tem um do Travezedo, né? Travezedo é diretor do sindicato com a gente. Ele coloca assim: Angela Davis fala que o papel do homem branco, hétero, na luta pelos direitos das mulheres e das minorias é o de dar espaço, voz e vez às pautas de interesses dessas parcelas da sociedade. Nós, enquanto liderança sindical progressista, temos de todo o tempo fazer esse exercício e abraçar e fortalecer essas pautas de nossas companheiras, encorajar nossas companheiras a lutarem. Acho que é bem por aí mesmo, Travizedo. Né? A gente é a maior parte da classe trabalhadora, né? São mulheres. E se o sindicato, né, se a direção sindical não pensa em como abranger as mulheres, né, na luta sindical, ou não pensa numa luta classista sem a questão das mulheres, é impossível a gente né, conseguir fazer uma luta efetiva, né? Então, essa coisa que a Nath falou no início, né, que é muito comum, né, algumas correntes pensarem, né, a questão das mulheres como uma questão para depois de uma mudança da sociedade, né, para depois da revolução, né? Não tem como, né? Não tem como a gente mudar a sociedade sem pautar a questão das mulheres, sem pautar o machismo, enfim, que é isso tudo que a Nath colocou aí, que está a serviço do sistema capitalista mesmo. Então, assim, acho que é bem por aí. Eu tô aqui no mãe, porque apesar de eu não estar sozinha com ele aqui hoje, eu fico o dia todo fora de casa, então, né, quem ele quer agora é a mamãe também. É difícil esse papel. Beijo no Martim. Acho que o Marcelo levantou a mão aí. Oi, gente, boa noite aí para todo mundo. Pedir licença aqui da aula para fazer só alguns relatos e vou deixar uma pergunta, uma reflexão para a Natália responder. Primeiro, cara, minha esposa precisava muito fazer um curso desse, né? Porque primeiro essa fala ela fala quase todo dia, né? Por que ninguém, as minhas três filhas não falam pai, pai? Cara, ela fala isso todo dia, gente. É exatamente isso. Outra coisa quando a gente era oposição, nós já tivemos que votar na oposição se entrava um texto de um relato de abuso, né, que foi escrito por companheiras da categoria,
E a gente botou num texto da oposição, né, que é um puta ousadia, né, fazer esse debate numa categoria bastante conservadora, e teve que ir a voto. Isso foi a voto. A gente votou, né, a maioria, claro, votou a favor de colocar um texto sobre opressões no boletim, justamente por conta dessa concepção de não separar a luta da classe, né, a luta classista da luta das mulheres da nossa classe, né? Então isso é muito importante. Por último, eu queria que a Nath falasse um pouco sobre os problemas de machismo em, nos sindicatos, com os funcionários do sindicato. Nós estamos aí, felizmente, com algumas companheiras que são funcionárias do sindicato aqui no curso. Fico muito feliz assim, de estar proporcionando isso. Era uma ideia já inicial, porque a gente se baseou no curso de São José dos Campos, só que lá vocês fizeram o curso durante o horário de trabalho. Aqui a gente está tendo que estimular, pagar hora extra para as companheiras para participar, né? E queria muito que tivesse feito no horário de trabalho, para todos os serviços burocráticos, administrativos, financeiros do sindicato, reuniões, secretaria, para fazer um curso desse, mas a gente não conseguiu fazer um modelo desse tipo. E eu queria que a Natália falasse, porque nós homens, a gente precisa ser muito controlado por conta dessa relação hierárquica que tem dentro dos sindicatos, que a gente sabe que tem muitos casos de abuso por aí. Acredito, eu não consegui pegar tudo justamente por conta das meninas lá em casa. Acredito que a Natália já tenha falado aí sobre os abusos, os assédios que está rolando na categoria, né? Saiu aí na mídia um cara que foi agora demitido depois de meses de denúncia. Mas é importante também a gente pautar esse tema, assim, como funcionários de sindicato também sofrem com esse tipo de coisa. Sim. Então, eu acho que é importante sempre a gente lembrar que o machismo é uma questão estrutural, né? E se reflete muito quando junta relações de poder, né? E situações em que a mulher está colocada numa situação de inferioridade. Acho que a gente tem que completamente combater o machismo nos sindicatos. Não pode ser que a gente permita que tenha situações de assédio, né? E dentro, né? E eu acho que para isso a gente tem que ter as palestras de prevenção, né? Tem que ter as comissões de ética dentro dos sindicatos, tem que discutir, porque realmente se a gente quer exigir da Petrobras, né? Se a gente quer exigir da empresa, se a gente quer lutar por direitos na sociedade, a gente tem que buscar ser exemplo e tem que buscar, né? Não praticar isso no seu dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que avançar assim, bastante. Tem acontecido, sim, casos, tanto né, em sindicato, né, a gente sabe que teve caso, e acho que a gente precisa ter uma fórmula, né, de tratamento desses casos também. Né? A gente cobra isso da empresa, a gente tem que ter isso no sindicato. E é isso, o machismo é um problema estrutural. Agora, assédio sexual, assédio moral são crimes, são problemas. Ai, gente, o áudio de alguém tá ligado aí. São crimes e são problemas já tipificados, né, e colocados aí dentro da legislação trabalhista. Então, tem que ter, de fato, uma vigilância constante, né, e uma relação de realmente buscar construir nos sindicatos esse ambiente que a gente defende, né? Um ambiente de trabalho seguro e saudável. Os sindicatos são diferentes de empresa, né? E eles têm que se comportar dessa maneira. Não são instituições não lucrativas, não são instituições voltadas para o lucro ou que produzem alguma coisa. Então, são instituições
né, que antigamente se chamava de ajuda mútua, né, que os trabalhadores constroem lá, antigamente chamava dessa maneira, de cooperação de ajuda mútua, em que os trabalhadores se organizam. Então, deveria, né, ali, né, ser um ambiente de fato bom, né, para que as pessoas se sintam entre iguais, entre parceiros. Eu acho que essa relação tem que ser muito cuidada, eu acho. Tem que ter um ambiente de muito diálogo, né, de muita abertura aí para os funcionários, para sempre estarem se colocando, e muito democrático e muito transparente, né? Para que as pessoas consigam compreender também os objetivos maiores que o sindicato está imbuído e o problema estrutural, né, também, tanto dos direitos trabalhistas, tanto das crises sociais, como também os problemas da própria Petrobras, como que todos nós estamos imbuídos. E sobre a outra coisa que você falou, Marcelo, sobre o caso de assédio os casos de assédio que estão rolando na Petrobras, acho que é importante convidar todo mundo, né, que está aqui nesse curso para estar presente no ato que a gente vai fazer às 7 horas da manhã no SEMPES, na quinta-feira. A gente vai fazer um ato, vamos chamar movimento feminista, movimentos sociais. A ideia é a gente exigir, fora gestores que compactuaram com assédio, que foram coniventes com assédio, esses gestores precisam ser responsabilizados. Toda solidariedade a essas vítimas. Foram 4 mulheres que denunciaram esse petroleiro abusador, e são 4 mulheres contratadas, mulheres negras. Elas não podem sofrer nenhum tipo de perseguição, não podem ser demitidas, muito menos. Então a gente tem que marcar esse ato, né, como uma expressão também de solidariedade e dar uma força para essas mulheres que foram vítimas, né, e que demoraram tanto a ter uma resposta da Petrobras. E também exigir mudança nas comissões de apuração de assédio. O que a gente viu nessa comissão? A gente viu que a palavra das vítimas não foi considerada como prova. Isso é uma coisa que é errada. Já é, inclusive, né, super consensualizado, né, dentro do mundo do direito, que você tem que considerar a palavra das vítimas, testemunhas e tudo mais, porque geralmente os casos de estupro são dentro, tipo assim, uma menor, né, que fala assim, né, fui estuprado. A não ser que não tem uma câmera, entendeu? Você não pode assim, não tem prova porque não tem uma câmera mostrando. Geralmente são coisas que só acontecem no banheiro, acontecem é, num, num quarto, acontecem, infelizmente, em locais que não tem ninguém, entendeu? Então, as palavras das vítimas devem ser, sim, consideradas nesse caso. Outra questão, as comissões de apuração têm que ser formadas por mulheres. Essa comissão eram 4 pessoas, 3 homens e uma mulher, vergonhoso. Do ponto de vista da apuração de um caso de assédio sexual. Essas meninas foram interrogadas durante 5 horas por uma comissão de maioria de homens. Vergonhoso por parte da Petrobras, tudo errado o processo de apuração de assédio. Então, a gente quer fazer esse ato. Vai ser 7 horas, quinta-feira, no SEMPES. Esse caso acabou gerando, né, uma grande repercussão e trouxe à tona vários outros casos, né? Muita gente começou a mandar relatos e a gente está estimulando que as pessoas mandem mesmo, porque os casos na Petrobras, em geral, são gritantes e muito comuns. Então, tem desde um relato de uma mulher que falou que chegou no camarote dela, na plataforma, e estava tudo gozado no lençol dela, até relato de uma companheira que era da Revap, né, e botaram câmera no vestiário feminino para ver as mulheres peladas, até relato de gente que via filme pornô
na plataforma, relato de mulheres que não conseguiam trabalhar à noite porque eram perseguidas de noite e aí não conseguiam fazer o turno delas à noite, não podia ir para a área operacional porque senão ela era perseguida. Então, assim, relato, tem muito relato. Então, a gente precisa mudar a cultura da Petrobras. É uma empresa maior com 17% só de mulheres, e a gente precisa fazer desse caso um marco e um grande grito de basta, de vamos ter que nos respeitar, nós somos trabalhadoras iguais, nós somos profissionais, então um grande grito de basta para que as mulheres possam ter condições de trabalhar em paz. Então, porque a situação é, é bem triste para as próprias, imagina para as terceirizadas. Então a gente tem que realmente fazer uma grande campanha aí contra o assédio. Onde fica, a Moema colocou, onde fica o GE da conformidade, onde fica a ouvidoria. Entendo que os gestores altos diretamente responsáveis seriam estes, não? Tem os gerentes do compartilhado, que eram gerentes diretos do agressor, e tem a ouvidoria. Eu acho que seriam esses. É uma coisa que me incomoda muito nessa história, é ninguém falar do compartilhado, entendeu? Não sai o compartilhado Sim. em lugar nenhum, sabe? E assim, eu tive. A gente está tratando isso lá no Sempre, né? Amanhã vai ter um encontro com toda a força de trabalho feminina, é, que a Maisa chamou, já estão montando um programa, já tem. Então, tá rolando várias coisas lá. Só que, cara, ela, tipo assim, nem vai chamar o pessoal do compartilhado, sabe? Porque cada um faz a sua gestão. E eu acho isso trash, assim, porque na hora né, aí foi na lotação sempre, só porque já é mulher, sabe? Então, na hora da culpa é dela, né? Segundo ela, ela soube pelo jornal do sindicato isso, ela nem foi informada durante essa investigação que tinha acontecido, né, o evento lá. Quando saiu no jornal do sindicato, que a coisa foi para o ventilador mesmo, porque ela soube, porque ela teria sabido pelo Globo também, né? Diz ela. E aí é isso, e aí eu fico preocupada, assim, porque esse compartilhado que atende o Simples, ele é, tem problemas históricos, assim, sabe? De emissão de PT, de assédio moral, de não querer pagar a hora extra de troca de turno, e aí, quer dizer, se faz as condições mais inseguras, né? Então, eu fico sentindo, assim, falta de ter uma, uma análise específica desse compartilhado, entendeu? E dos processos, né? Agora tá um barata voa, assim, todo mundo tá querendo revisar tudo mesmo, entendeu? Mas é isso, só sinto falta da gente apontar o dedo para esse compartilhado, entendeu? Ficar todo mundo apontando o dedo para a mulher gestora, eu não sei nem quem é o, sabe? Eu tô de olho nesse cara aí, no Levone, que é o gerente do compartilhado. E tem a ISC também, né? Mas aí agora tá todo mundo querendo tirar o corpo fora. Todo mundo, um culpando o outro, né? A ISC culpa o Levone culpa a ISC. Agora todo mundo tá preocupado com o caso. E quem sai é o Simples, né? Quem sai na notícia.
Me ligou um cara daí, esses dias aí, querendo saber como é que ele fazia Olha, para. Ah, desculpa. a... fala. Como é que ele fazia para fazer uma seleção de pessoas diversas, que ele estava justamente querendo botar mulheres, pessoas pretas e tal, na comissão dele de investigação. Mas parece que a ISC não vai mais acompanhar a investigação. Quem vai acompanhar a investigação é a tal da INC, que eu não sei nem o que é. Mas, enfim, aí eu procurei lá saber com a RH e com. E com E aí falaram para ele procurar o RH local, que o RH local é se informar e tal, tarará. Porque assim, não era uma questão só de indicar pessoas, que indicar pessoas a gente, né, indica, pergunta aí nos grupos, pô, alguém quer ir lá trabalhar na ITC com apuração, mas parece que não vai mais ter apuração de denúncia na ISC, mas é isso, os processos aí vão ter que mexer, né? É, o andamento das investigações, a transparência, tem a entrada da CIPA agora também. Eu ainda não consegui estudar direito isso, mas até o final da semana vai ter que rolar, vai ter reunião da CIPA essa semana também, porque parece que a CIPA deve fazer um acompanhamento, porém anônimo. Então ainda está meio nebuloso para mim, sabe? Mas algum tipo de informação a CIPA vai ter que ter, né? Aí eu passo a bola para o Cacau, se ele estiver aí, que aí pode fazer a propaganda do curso dele. Que na semana que vem vai ter o debate do Cacau. Então, eu acho que vai ser especificamente sobre assédio moral e assédio sexual. E aí, pode falar aí, Cacau. Primeiro, obrigado, Natália. Foi muito bom, já tive a oportunidade de acompanhar essa apresentação, mas sempre tem coisas novas que vão surgindo, né? Não consegui printar todas as telas ainda não, mas aos poucos estou printando cada uma delas. Então, sobre a semana que vem, gente, dando continuidade ao curso, nós vamos iniciar o tema do assédio moral. Ele vai ser dividido em duas sessões. Nessa primeira, a gente quer trabalhar um pouco mais uma visão histórica, o desenvolvimento das relações de produção nas empresas e como que isso levou, né, a um aprimoramento da organização do trabalho, quais foram as formas de organização do trabalho e como que essa administração científica resultou, né, em formas, digamos, de exploração inteligentes, digamos assim, mitigadas, em que contexto surge o assédio moral e como que ele se manifesta. Então, essa é a primeira parte. E no segundo momento, na outra semana, a gente quer trabalhar, compreender um pouco mais o momento da discussão do assédio moral. Tem questões novas aí importantes, tem um debate forte da Convenção da OIT, tem também uma mudança importante na legislação que trata do papel das CIPAs, tem algumas experiências de legislação, de acordos coletivos, alguns temas de jurisprudência que já aprovaram indenizações e outras formas de compensação por essa prática, e a Valeu. resposta que os sindicatos têm que dar, tá? Então, assim, nós vamos dividir em duas partes. Eu sou o responsável, né, por essas duas partes agora do curso, e na semana que vem, no mesmo horário, vamos estar aí juntos. E fiquem à vontade para convidar as pessoas, entendeu? Eu notei nos dois primeiros dias, a gente teve um probleminha de atraso, né? Então, esses 30 minutos de atraso, eles acabam, no final, prejudicando um pouquinho, que algumas pessoas acabam saindo. A gente não tem conseguido terminar com o mesmo número de pessoas que entram. Então, hoje a gente teve um pico aqui de, acho que quase 30 pessoas. Então, houve um crescimento bom na participação. Nós vamos fazer um esforço a semana que vem para tentar Deixa começar eu. o mais próximo possível das Valeu, 18, tá? obrigado. É isso. Beleza, então. Valeu, gente. É isso, então, Cacau. Vamos tentar começar às 6 horas mesmo, né? Máximo 6h10 aí, esperar as pessoas entrarem, para não ter esse prejuízo aí no final. Gente, muito obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, Cacau, todo o pessoal aí do IBEPS. Foi muito bom.
muito boa a participação aí. E seguimos aí no nossa rodada de formação política do Sindipetro Caxias. Lembrar que o curso é aberto, então vocês podem passar o link aí para outras pessoas, né? E é isso. Obrigadão, gente. Boa noite. Boa noite.